Gravando. Pronto. Agora eu vou voltar lá. Não, valeu, viu? Porque eu esqueci. Que aula que é, Qual Guilherme? parte que É é? aula de enzimas. É a aula 6, né? Seria a segunda aula do livro 2 da Biologia 1. Tá? É a segunda aula da frente 1, né? Da Bio 1, do livro 2. A primeira aula é proteínas, agora é a aula de enzimas. Então vamos lá. Já está gravando. Agora vai. Então vamos lá. Enzima, gente. Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima, tá? Cuidado com isso. Então, enzima é um grupo de proteínas. Exceto tem uma enzima, que é uma riboenzima, que é uma enzima de RNA, e a única enzima que se tem que não é do grupo das proteínas, tá? Que ela é uma enzima de RNA. E nós não vamos falar especificamente sobre ela, não, mas nós vamos considerar aí como as proteínas, né? As enzimas são um grupo de proteínas aí. Então, essas proteínas são proteínas de grande dimensão. E qual que é a função da enzima? Muito cuidado, que a função da enzima não é fazer uma reação. Tem gente que acha que para a reação acontecer, você precisa de enzima. Não. As reações aconteceriam naturalmente. Só que elas iam demorar muito tempo para que a reação acontecesse. Então, a enzima vem com a função de acelerar as reações químicas. Tem enzimas que conseguem acelerar em até 1000 vezes a reação química. Era uma reação que ia demorar muito para acontecer no ambiente natural e o nosso corpo não pode esperar esse tempo. Então, a gente tem enzimas que fazem o quê? Que elas aceleram essas reações de modo a desencadear as cascatas metabólicas e aí a gente ter os produtos metabólicos, seja energia, seja formação de lipídio, seja quebra de carboidrato, seja alguma fonte aí de DNA, o que for. Então, a enzima ela vai vir para acelerar essas reações. Ela não vem para... Muita gente acha que a reação só acontece se tiver enzima. Não. A reação aconteceria. Porém, sem a enzima, né, ela demoraria muito tempo para acontecer. Então, as enzimas são moléculas catalisadoras, são catalisadores biológicos. Né? E aí a gente tem dois tipos de enzima. A gente tem aquelas enzimas, que são aquelas enzimas que são formadas somente por aminoácidos. Né? Igual a gente estudou as proteínas, a proteína primária, e aí ela passa para a estrutura secundária, aí ela vai para a estrutura terciária e para a quaternária, onde que ela vai desenvolver essa função. Né? As enzimas, muitas enzimas são formadas somente dos aminoácidos, só dos produtos de aminoácidos. Outras enzimas são o que a gente chama de holoenzima. O que é uma holoenzima? É uma enzima que tem uma parte, né, que é formada por proteínas, que é chamada de apoenzima, e a outra parte que é não proteica são cofatores ou coenzimas. Por exemplo, certas reações, certas enzimas, para que elas possam acelerar, para que elas possam ser ativas e realizar a catalisação da reação, elas precisam da presença de alguns cofatores. Pode ser ferro, magnésio, zinco, o que for. Por exemplo, quando a gente fala de reação de coagulação do sangue, um importante cofator que vai estar envolvido ali é o cálcio. O cálcio é um cofator que está envolvido ali para que aconteça o quê? O processo da enzima de trabalhar ali no fibrogênio para que ele possa desencadear o quê? A coagulação sanguínea. Então, os cofatores são o quê? São sais minerais, né? São metais, ferro. Giovana, o que foi? Eu não entendi. Isso são o que formam as proteínas? Não, vamos lá. Boa pergunta. As proteínas, elas podem ter várias funções. Tem, Proteínas não, enzimas, né? vamos lá, tem proteínas que são estruturais. Por exemplo, as proteínas dos músculos, as proteínas do cabelo, as proteínas das unhas. Então, é a classe de proteína estrutural. Tem outras proteínas que desenvolvem, que são catalisadores de reações, que são as enzimas. Tá bom? As enzimas são proteínas, mas nem toda proteína é uma enzima. Você tem proteínas, por exemplo, que desenvolvem outras funções. Ficou claro? Sim, eu entendi. Entendeu? Essa parte do slide está falando, tipo assim, o que são as enzimas? Os tipos de enzimas. Você tem enzimas que são somente formadas de aminoácidos, são só proteicas, são só formadas de proteínas, né, aminoácidos. E você tem enzimas que elas são formadas de uma parte proteica e de uma parte não proteica. Essas enzimas que têm uma parte não proteica, elas são chamadas de holoenzimas.
Ou quem tiver, valeu. Aí, ó, são holoenzimas. Então, a parte proteica é chamada de apoenzima. E a parte não proteica podem ser cofatores, quando a gente fala de metais e sais minerais, né? Como ferro, magnésio, zinco, cálcio, blá, 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 etc. Ou podem ser coenzimas. Um exemplo de coenzimas são vitaminas. Quem fala, por exemplo, assim, as vitaminas são para te dar energia. Mentira. Vitamina não é para te dar energia. A principal função da vitamina é coenzima. Ela, junto com uma apoenzima, que é uma parte proteica, ela vai desenvolver o quê? Ela vai desencadear um processo metabólico. Ela vai catalisar uma reação. Ficou claro? Entendi, Guilherme. Obrigada. Então, tá bacana. Então, isso aqui são tipos de proteínas. Aquelas são formadas, tipo de enzimas. Aquelas são formadas só de partes proteicas e as holoenzimas que são formadas de partes proteicas e de cofatores ou coenzimas. Lembrando, cofatores são sais minerais e coenzimas são vitaminas. Então, olha aqui, ó, qual que é a função, né? O que a enzima tem? A enzima é um catalisador. A enzima, ela tem um alto grau de especificidade. Ou seja, ela vai atuar em cima daquele substrato específico. Um exemplo disso, você tem a amilase salivar, a pitialina. A pitialina é uma amilase. A amilase, ela quebra o quê? Amido. Ela vai se ligar somente às moléculas de amido. Ela não vai se ligar a proteínas, ela não vai se ligar a glicose, ela não vai se ligar a outras classes, ela vai se ligar especificamente a amidos e vai fazer a quebra desses amidos. Então, toda enzima ela tem um alto grau de especificidade. Ela vai se ligar àquele substrato específico. Aquilo que ela vai se ligar, tanto que ela tem uma conformação específica para se ligar exatamente naquele substrato e fazer com que aquela catalise aquela reação daquele substrato, gerando produtos, né? São produtos naturais biológicos, né? Ou seja, as nossas enzimas vão atuar em cima de produtos biológicos, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos, vão atuar sobre toda essa gama de produtos naturais. Então, Ô, Guilherme, oi. o seu fone ele tá com um mau contato, porque tipo, tá dando meio que um assopro de fundo, um apito, sabe? E sua voz tá bastante baixa. Eu não, Deu uma tá meio melhorada difícil. aí? Deu uma mexida aqui, talvez é a posição dele. Deu uma melhorada? Eu vou ver se eu pego. Pra te falar a verdade, eu acho que não. Não, né? Ô, turma, eu vou ver aqui, cara. Deve ser esse aqui, esse fone. É porque eu tô sem outro fone. Aí mesmo, aí mesmo. Aí Não, você mexeu e aumentou pro caralho. então é aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, ó. Melhorou? Melhorou. Tá bom, tá bom. Dá pra te ouvir, Guilherme, relaxa. Bom, beleza. Próxima aula eu vou pegar outro fone. Esse aqui deve estar meio Shadowzinho demais. Então, aqui, ó. Essas reações, né? A gente usa muita enzima, por exemplo, para indústria. Na indústria tem muitas reações, muitas coisas que a gente compra que vem de reações o quê? Enzimáticas. Eu vou dar um exemplo. Onde você usa enzima aqui? Você usa enzima nos produtos sem lactose. O que acontece? Né? Quando você quer produzir uma coisa sem lactose, você pega a enzima lactase, depois eu vou falar que esse ase aí é uma terminação para enzimas, para falar, para mostrar onde que ela age. Você pega a enzima lactase e pega aquele produto que tem lactose, aquele produto que vem do leite, e coloca essa enzima nele. Aí o que essa enzima faz? Ela pega a lactose e quebra entre galactose e glicose. E o produto acaba ficando sem galactose. Desculpa, o produto acaba ficando sem lactose. Porque a enzima já acelera aquela reação que seria feita pelo seu intestino, mas aquelas pessoas que não têm a lactase, né, não conseguem fazer essa reação, você já coloca a enzima ali no produto para ela fazer aquela reação e quando a pessoa consumir aquele produto, ela não está consumindo lactose. Então, a lactase ela é uma enzima relativamente barata de se usar. É por isso que os produtos sem lactose não têm um preço diferenciado, tão diferenciado dos produtos com lactose, são praticamente o mesmo preço. São altamente eficientes as enzimas, né? Então elas aumentam-se, muitas enzimas aumentam a velocidade de reação de maneira enorme. Como que elas aumentam a velocidade de reação? Depois eu vou falar sobre isso. Reduzindo a energia de ativação, é assim que elas... E elas não são tóxicas, né? Por se tratarem de produtos biológicos, elas não são tóxicas. E elas precisam de ter condições favoráveis de pH, temperatura, concentração da enzima e substrato. São algo que a gente vai falar mais para frente, tá? Então, por exemplo, você tem enzimas no nosso trato digestivo, no estômago, que só vai agir em meio ácido. Você
tem enzimas, por exemplo, no nosso trato intestinal, só vai agir meio base. Então, elas conseguem ter sua forma ativa dependendo do pH específico. Ou temperatura, né? Que a gente falou que a temperatura desnatura a proteína. Como a enzima é uma proteína, pode acontecer a desnaturação aí dependendo da temperatura. E aí, o que acontece? A enzima não vai desenvolver essa função. E também vou falar dessa concentração aqui, que é uma... Quando tem muito substrato, a enzima não consegue fazer tudo. Eu vou falar disso daqui a pouco. Então, né, igual eu falei com vocês, a nomenclatura das enzimas vem do sufixo ase. Então, olha aqui, urease. A urease vai atuar onde? Na ureia. A amilase, no amido. Então, assim, a lipase, nos lipídios. As proteases, nas proteínas. E assim vai, tá? Então, se um dia cair alguma questão para vocês falando de uma enzima e perguntando aonde que essa enzima atua, você vai ter que olhar o quê? Você vai olhar o nome da enzima e a partir daquele nome você consegue ter uma ideia qual que é, né, aonde que ela vai agir, né? Qual que é o substrato que ela vai agir, sobre qual substrato que ela vai agir. Né? Se te perguntasse uma questão, a urease que é usada e tal, aonde que ela vai agir? Ela vai agir sobre a ureia. Então, aqui é só para mostrando um pouquinho, né, a classificação das enzimas de acordo com como ela vai atuar. Como ela vai atuar. Quem tem perguntas? 2 pessoas levantaram a mão. Quem foi? Pode falar. Ô, Guilherme, Fala. fui eu que levantei a mão. Você pode ir um pouquinho mais devagar, que eu tô, tô dando uma sufocada aqui, dá difícil de entender. Não, tranquilo, não foi mal. Tranquilo? Não, é porque tá muito rápido, aí só para dar uma... É porque é muita coisa, mas tá tranquilo. Pode deixar que eu dou uma segurada aqui. Mas Valeu, Guilherme. Deu para entender? Deu. Então, beleza. Giovana, qual que é a dúvida? Eu acho que eu só não abaixei a mão até agora. Foi mal. Então tá. Então vamos lá, pessoal. Então as enzimas, elas são classificadas, né, de acordo com a forma com que elas atuam no substrato. Por exemplo, se eu coloco aqui, ó, as óxido-redutases, elas vão agir ou na oxidação ou na redução do substrato. As transferases vão agir em grupos, né, em transferências de grupos. As hidrolases na hidrólise, né, usando a água, na quebra da água ali dentro do substrato para gerar produtos. Cada uma vai agir de uma forma diferente. As isomerases, na questão das enzimas, né, das isoméricas. Por exemplo, aqui a gente fala da conversão de galactose para glicose. Quem está com dúvida? Isso aí precisa decorar tudo? Não, esse aqui não. Esse aqui eu só estou mostrando para vocês qual que é essa parte aqui não. Esse aqui é só mostrando para vocês como que as enzimas agem em cima do substrato. Tá? Mas não precisa decorar esse grupo aqui não. É só para vocês saberem que elas atuam o quê? Alterando, né, de alguma forma, a molécula do substrato, agilizando ali essa alteração para que aconteça a formação dos produtos. Tá bom? Aí, ó, continuando, né? Toda enzima, né, todo complexo enzima e substrato, a reação vai acontecer porque na enzima você tem o que a gente chama de centro ativo. O que é o centro ativo? Centro ativo, vamos supor, é o local onde o substrato vai se ligar na enzima. Ele vai se ligar ali na enzima e ali a enzima vai o quê? Catalisar a reação e fazer com que a reação aconteça. Então, o centro ativo ele é muito específico, né, em relação ao substrato que ele vai se ligar. E aí, ali nesse centro ativo, vão ter o quê? Os resíduos de aminoácidos vão estar diretamente envolvidos na reação. Tá ok? E em relação à enzima, o centro ativo, ele ocupa o quê? Uma parte muito pequena da enzima toda. Tá? Não é a enzima toda que vai se ligar ao substrato, não. É só um pedacinho dela que se liga. É ali naquele centro ativo. Tá? Essa enzima, eu vou mostrar para vocês essa questão tridimensional, né, que é a forma dela. E, deixa eu ver alguma coisa aqui. Isso, e o substrato, ele entra no centro ativo, ele vai se ligar à enzima e ele vai ter interações relativamente fracas. Por que relativamente fracas? Porque se ele tiver uma interação muito forte com a enzima, ele vai ligar e vai ficar preso ali. Então, são interações fracas que simplesmente vai promover aquela reação para acontecer, né? Vai acelerar aquela reação e fazer com que aquela reação aconteça. Então, olha aqui, ó.
aqui você consegue ver uma enzima, né? Esse é o complexo quimiotripsina-substrato, a quimiotripsina, que ela está no pâncreas, né? A tripsina que está no pâncreas. E aqui, ó, de toda essa enzima, somente essa parte aqui que é o quê? Que é o centro ativo. E o que acontece com o substrato? Ele vai ligar esse centro ativo, tá? Aí, pessoal, olha que interessante. A gente tem o que a gente chama de inibição enzimática. O que é inibição enzimática? Alguns, por exemplo, venenos, eles vão atuar se ligando a esse campo ativo aqui, ó. Eles vão ligar a esse campo ativo. É chamado de inibição por competição. Como assim? O que acontece? Né? Vamos supor, está aqui o centro ativo, ia se ligar a esse substrato. O que acontece é que uma molécula X, ela toma o lugar do substrato e se liga aqui, e não deixa com que o substrato se ligue à enzima. E aí não deixa com que aconteça a reação. Essa reação pode ser reversível, né? Ou seja, você tem substâncias que vão se ligar aqui temporariamente. Pode falar, Leandro. Não, é que tava levantado aqui, agora que eu vi, Guilherme. Foi mal. Tá. Então, você tem forma reversível, que é quando se liga esse campo ativo temporariamente. Então, ele faz a ligação na enzima, né? Enquanto tiver uma grande quantidade dessa molécula, ela vai se ligando ao centro ativo, ela vai se ligando aqui ao campo ativo, e não vai deixando com que o substrato se ligue. E aí inibe a reação que tinha que acontecer. Só que, se o substrato começar a aumentar em grande quantidade, ele começa o quê? A se ligar no lugar dessas moléculas. E aí, isso aqui é reversível. Por quê? Vai depender da concentração do substrato e da concentração das moléculas que competem com o substrato pelo campo ativo. Isso é reversível, né? Pode ter uma reversão dessa competição. Quando é... Ian, vou deixar você falar agora, só pensar. Quando é irreversível, quer dizer o quê? Que vai se ligar, essa molécula vai se ligar ao campo ativo aqui e não vai desativar essa enzima. Ela vai se ligar aqui e acabou. Não tem como mais o quê? O substrato se ligar a isso. Isso acontece no cianeto, que é um veneno. O cianeto, o que ele faz? Ele vai lá na respiração celular, aonde que acontece, né, a produção de energia ali na respiração celular, ele se liga a uma das enzimas que está ali de maneira irreversível, e aí ele simplesmente para a respiração celular. Porque as enzimas que estariam ali promovendo as reações, né, acelerando as reações, elas vão parar de atuar, porque o cianeto se ligou a ela e não sai mais, fica ligado. E aí, como não tem mais enzimas para promover aquela reação, o que vai acontecer? A reação não vai acontecer e a célula vai morrer por falta de energia. E aí, o cianeto leva à morte. Pode falar, Ian. Você pode explicar o centro ativo? Eu não entendi muito bem o que é. Então tá. Ian, centro ativo é a região, tá? O campo ativo aqui, ó, centro ativo, é a região da enzima aonde o substrato vai se ligar. Então, por exemplo, na milase, o centro ativo da milase é onde o amido vai se ligar para poder acontecer a reação, para acelerar a reação, entendeu? Ficou claro, Ian? Beleza. Valeu. É isso que é centro ativo. Você tem substâncias que competem com esse centro ativo para poder com o substrato. Quem que está com dúvida? Pode perguntar. 3 pessoas levantaram a mão. Fala. Quando eles normalmente, tipo, vídeo de explicação, esse tipo de coisa de enzima, normalmente eles literalmente mostram, tipo, a proteína é um triângulozinho, aí eles, tipo, meio que fazem o formato do triângulozinho dentro da enzima. É literalmente isso? É literalmente um encaixe? Tá falando isso aqui, ó. Exato, isso mesmo. Isso aqui isso é mesmo. chamado modelo chave e fechadura. É um dos tipos de forma com que as enzimas atuam, tá? Eu vou falar daqui a pouco, tem 2. Tem a interação do substrato ali, ó, por interação de ajuste induzido, né? Que aí vai mudar a conformidade química do substrato para promover a reação. E tem a de chave e fechadura, que é quando o substrato literalmente se liga à enzima, ela promove a reação e vão sair os 2 produtos. Certo? Guilherme, Isso, Ok. pode perguntar. o substrato é o local onde a enzima age? Não, o centro ativo é onde que age. Substrato é aquela substância que vai se ligar ao centro ativo. Por exemplo, vamos colocar a amilase. A amilase é a enzima. Amido é o substrato, correto? O amido vai se ligar ao centro ativo da amilase
Aí o que vai acontecer? A amilase vai acelerar a quebra do amido, a reação de quebra do amido, e o amido é o substrato. O que vai sair disso, que são as maltoses, vão ser os produtos. Entendeu? Entendi, obrigada. Então tá certo. Mais alguém Ô, tem alguma Guilherme, pergunta? Diga. E, tipo assim, eu não entendi muito bem essa inibição por competição. Ela, tipo, essa inibição enzimática acontece como? Vamos lá. Vamos supor, eu vou inventar aqui, só para você entender. Vamos supor que a tripsina, ela vai fazer a quebra de proteínas, tá? De peptídeos. Proteínas ali. Aí, vamos supor que a molécula X, ela consegue se ligar a esse centro ativo. Ela tem afinidade molecular aqui para se ligar. Aí eu vim aqui e entro de molécula X. O que acontece com a molécula X? Ela vai vir aqui na tripsina e vai se ligar ao campo ativo, ao centro ativo da tripsina. O que vai acontecer? Quando a proteína, que deveria ser quebrada com a ajuda da tripsina, vier aqui para se ligar, o que vai acontecer? Já tem uma molécula ligada aqui, a molécula X já está ligada aqui. Está vendo a competição? Entendeu? Aí o que vai acontecer com a proteína? Ela não vai ser quebrada, não vai ter a reação que seria para quebrar a proteína. Porque uma molécula X já veio aqui no centro ativo e se ligou, porque ela tem a mesma afinidade. Essa competição ela pode ser reversível quando, por exemplo, a molécula entra aqui, ela fica aqui por um tempo, depois ela solta, ela vai ser reversível, aí a proteína pode se ligar aqui, ou ela pode ser irreversível, como é o caso do cianeto, que depois que ele se liga a essa enzima, ele não solta mais. E aí não tem como mais essa enzima fazer a reação que ela deveria fazer, promover. E aí isso vai gerar um problema. Ficou claro? Entendi, Guilherme, obrigada. Bacana. As enzimas também a gente chama de enzima alostérica, a enzima que tem o que a gente chama de sítio alostérico. O que é esse sítio alostérico? É uma região na enzima, vamos supor, tá aqui a tripsina. Aí aqui atrás seria o que a gente chama de sítio alostérico. Vai se ligar uma substância aqui, que são os reguladores alostéricos, podem ser vários tipos. Podem ser metais, podem ser cofatores, pode ser várias coisas que vão se ligar aqui, nesse sítio alostérico. Quando essa molécula se liga a esse sítio alostérico, ela pode ativar a enzima, quando ela é ativa, ela é um ativador alostérico, ou então ela pode inibir a enzima, quando ela é um inibidor alostérico. Tem produtos que são inibidores. Por exemplo, vamos lá, está cheio de substrato, certo? Aí começa a vir as enzimas. Aí começa a quebrar esse substrato e encher de produto aqui. O que esse produto faz? Esse produto, ele começa a se ligar no sítio alostérico e ele começa a inibir a enzima. Por quê? Porque já está com muito produto, a enzima já promoveu muito disso. E aí, como ela promoveu muito, já está com muito produto, o que vai acontecer? A gente tem que diminuir a quantidade da enzima agora, que já deu a quantidade de produto necessário. Então, esse próprio produto, ele se liga a esse sítio alostérico e ele inibe o quê? Ele inibe a enzima. Ou então, você pode ter substâncias que vão se ligar a esse sítio alostérico na enzima e vão ativar a enzima, para ela continuar fazendo o trabalho dela, ativando ela. Aí vai depender do tipo de regulador. Ele pode ser um ativador da enzima, fazer com que essa enzima trabalhe muito, ou ele pode ser um inibidor, fazendo com que essa enzima trabalhe pouco. Não são todas as enzimas que têm esse sítio alostérico, tá? Somente as enzimas alostéricas que têm esse sítio alostérico e podem ter ligado ativadores ou inibidores alostéricos. Ficou claro, pessoal? Espero que tenha ficado claro, tá? Essa parte aí. Ô, Guilherme. Oi. Aí, no caso, para ativar ou inibir, eles atuam no centro ativo? Exatamente. Eles vão modificar quimicamente o centro ativo. Ou fazer com que esse centro ativo se ative para mandar ver e fazer reação, ou então ele vai mudar esse centro ativo para inibir ele. Ele vai mudar a característica química da enzima. Ficou claro, Ian? Beleza. Bacana. Ficou bom. Então tá. Então vamos lá, pessoal. Quais que são as formas de interação da enzima com o substrato? A gente tem um modelo que é chamado de modelo do ajuste induzido, né? Que vai fazer o quê? Vai fazer um encaixe induzido. Como assim? O que vai fazer é que aqui está o substrato, aqui tem a enzima. A enzima ela vai se modificar quimicamente para que esse substrato se ligue. Olha aqui, está vendo os polos, onde vão ter as ligações? Para que esse substrato se ligue
E essa enzima pode o quê? Promover a reação. Então, você pode ter aqui a modificação, né, da enzima em si, para ela promover reação, ou a enzima pode modificar tanto a enzima como o substrato para promover reação, modificar quimicamente. Então, esse é um tipo de interação da enzima com o substrato. Ela modificando quimicamente a estrutura do substrato e quimicamente modificando a estrutura da enzima para que ocorra a reação. Ou então, pode ser o modelo que a gente chama de chave-fechadura. O que é isso? A enzima ela tem um sítio ativo, ela tem um campo ativo e centro ativo, que se encaixa perfeitamente no substrato. Por isso, essa especificidade, ela tem um alto grau de especificidade, porque o substrato ele vai se encaixar perfeitamente aqui no sítio ativo. Ele se encaixa aqui no sítio ativo, na medida que ele se encaixa, o que vai acontecer? A enzima vai ativar, né, vai acelerar a reação, e após esse encaixe vão sair os dois produtos. Pode perguntar, quem tem dúvida. O KS tá com a mão levantada aí. Quem tem dúvida? Alguém? Guilherme, Oi. eu não tinha entendido naquele slide anterior o lance do cianeto, como é que ele funcionava. Então tá. O cianeto, o que ele faz? O cianeto, ele se liga à enzima de maneira irreversível. Depois que ele se liga à enzima, ele não solta mais. E como ele não solta mais, o que acontece? O substrato não tem como entrar mais na enzima para poder acontecer a reação. E aí o que vai acontecer? Aquela cascata metabólica, que no caso aqui é uma cascata metabólica para produção de energia, ela vai parar de acontecer, porque a enzima vai ser desativada. Entendeu? Pô, entendi, valeu. Aí não tem como acontecer reação. Mas aí, o que faz? A pessoa come alguma coisa que tem cianeto? Ingere o cianeto. Ele entra no organismo de alguma forma. O cianeto é um veneno, cara, famoso. A galera usava ele desde a Idade Média para matar os outros. Ah, só. Cianeto não é aquele que Sócrates teve que beber? Mas aquilo é cicuta. Cicuta? É a mesma coisa? Não sei, mas eu sei que cianeto era usado. Inclusive, acho que até em episódio, não sei se é de Game of Thrones, alguns assim, que eles usam cianeto para matar as pessoas. Eu sei que o do Sócrates era cicuta, mas se é a mesma coisa que cianeto, eu não sei. Eu não sei te falar se é a mesma coisa. Mas o cianeto, ele faz isso. Ele se liga esse centro ativo, né, esse sítio ativo aqui, e ele não solta mais. Então, aí o que acontece? O substrato não consegue mais se ligar à enzima e isso não ocorre a reação. Guilherme, ele liga em qualquer substrato? Tipo assim, de qualquer coisa? Não. O cianeto se liga a uma enzima específica, tá? Que vai trabalhar na produção de energia na célula. É uma enzima que trabalha ali, ó, na cadeia fosforilativa, na última etapa da produção de energia. É uma enzima que atua ali. Ele se liga ali e aí ele acaba inativando a enzima. Como a enzima está inativada, né, não tem como mais o substrato ali se ligar e acontecer a produção de energia, quando chega na última cascata de produção de energia, para. E aí não produz energia para a célula e a célula morre. E aí ele vai matando a célula. E a pessoa morre por causa disso. Entendeu? É isso que Entendi, valeu. É assim que ele atua. Então, pessoal, falei das formas. Pode ser uma forma de interação que tem uma modificação molecular, tanto na enzima como no substrato, e aí vai promover a reação. Outro pode ser um encaixe que a gente chama de chave-fechadura, em que o sítio ativo encaixa perfeitamente no substrato, e aí o que vai acontecer? Se o substrato se encaixar no sítio ativo da enzima, a enzima vai acelerar a reação, promover essa reação aqui, e você vai ter o quê? A liberação tanto de um produto como do outro. Por exemplo, vamos supor que aqui fosse a lactase. Aí a lactose se ligaria aqui, ia ter ia promover, né, a quebra da lactose, e você teria uma molécula de glicose e uma molécula de galactose. É assim que a enzima atua. Ela acelera essa reação, essa quebra. Tá? Esse é o modelo de chave-fechadura. E uma coisa interessante, as enzimas elas atuam em concentrações muito pequenas, tá, pessoal? Em concentrações muito pequenas. Uma molécula de catalase pode quebrar o quê? 5 milhões de moléculas de água nitrogenada. De água oxigenada. Você vê que você precisa de pouca enzima para atuar. A enzima vai ali na reação, promove a reação, aquele produto sai. Ela vai e se liga a outra, promove a reação, sai. Se liga a outra, promove a reação, sai os produtos. E assim ela vai se ligando no substrato. Ela vai se ligando no substrato, se ligando no substrato, se ligando no substrato. E vai promovendo aquelas reações ali.
tá ok? Pessoal, eu acabei de ver aqui que está faltando 2 minutos. Deixa eu parar aqui, ó. Falta um cadinho de coisa para eu falar ainda. O que eu vou fazer, né? Sexta-feira, eu vou fazer outra live e vou continuar a explicação aonde que eu parei. Eu parei aqui, ó. Aqui, ó. Eu parei aqui, tá correto? Então, eu parei falando o quê? Que para as enzimas atuarem, elas precisam de pouca concentração. Porque uma enzima pode atuar em várias moléculas. Ela se liga a um substrato, promove aquela reação, sai os produtos. Se liga a outro substrato, promove a reação, sai os produtos. E assim ela vai se ligando ao substrato. Enquanto tiver ali o substrato, a enzima estiver ativa, ela vai se ligando àquele substrato e vai fazendo as reações. Até que a proteína se desnatura e perde essa função. Tá ok? Mas ela consegue fazer várias reações até que ela perca essa função. Gente, voltando aqui agora, deixa eu perguntar para vocês. Até onde eu cheguei? Ficou claro? Tá ok? Dá um ok para mim aí, se tá ok. Se ficar alguma dúvida, tá? Vocês podem me perguntar lá no Clipe Escola. Manda para mim lá a dúvida. Guilherme, eu estou com uma dúvida, tal. Eu não entendi aquilo, eu fiquei com dúvida nisso. Mas tá ok? Dá um ok no chat aí, só para eu saber que o que eu falei até agora tá ok. E aí, gente, eu vou pegar essa aula de hoje, essa live, e já vou colocar lá no Clipe Escola também. Eu vou salvar ela no YouTube e mandar lá mandar o link lá. Tá ok? Gente. Alô, Guilherme, valeu. Valeu então, pessoal. Já vai acabar. Falou, Guilherme. Valeu demais, já tá fechando aqui já. Abraço. Bora, Transformista. Obrigado. Valeu pela aula. Valeu. Guilherme. Dá um abraço.